no momento certo para não matar a planta. Então há todo um cuidado, aleluia, para cultivar aquilo que está sendo plantado. E na obra de Deus é assim. A Bíblia diz que nós entramos no trabalho do outro. Às vezes nós não plantamos, mas nós vamos fazer a colheita que o outro plantou. Quem sabe alguém passou tempo cuidando da igreja, do departamento, plantando, e na hora da colheita Deus te tira e bota lá no outro lugar e coloca outro no nosso lugar para colher. Aleluia. Aquele que colher é mais do que o que plantou, não. Para Deus os dois são um, e os dois vão ser recompensados na presença do Senhor. Mas por que Deus faz dessa maneira? Para que ninguém pegue a honra para si. Então, quem sabe alguém pagou o preço ali, orou, e na hora que vai frutificar e colher, Deus coloca outro no nosso lugar, para nós não se ensoberbecer, para nós não se orgulhar e reconhecer que, mesmo que um plante, ali mesmo que o outro regue, a honra é daquele que dá o crescimento, que é Deus. Então Deus é sábio em fazer dessa maneira, porque senão as pessoas elas acabam querendo se adorar daquilo que é de Deus, que é da honra, é da glória e também da igreja. A igreja ela é do Senhor, e nós temos que estar pronto para partirmos de uma terra para outra terra. Às vezes estamos plantando e daqui a pouco Deus nos leva para uma terra mais rústica, uma terra mais dura, aonde tem que ser lavrado de novo, cultivado e plantado na presença do Senhor. E aqui Paulo está dizendo, ali que ele plantou, ali Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. A palavra diz em uma passagem que, aleluia, aquele que leva a semente chorando, ele vai voltar com seus molhos, alegre na presença do Senhor. Então plantar, irmão, é algo mais difícil, aleluia, mais doloroso do que colher, porque quem colher já vai estar desfrutando de algo ali que já vai estar frutificando. Aleluia. E assim que nós estamos na obra do Senhor, um está plantando, o outro está regando. Aleluia. Quem sabe o evangelismo traz uma alma, o outro ali mantém aquela alma debaixo do joelho, chorando, clamando, regando com a sua lágrima, e Deus vai dando crescimento. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Agora, nesta questão da plantação, da frutificação e de uma boa colheita, não pode haver o que está no começo desse texto, aleluia, contendas, desavenças e inveja. Aleluia. O espírito mundano, ele é uma porta para essas coisas acontecerem dentro da igreja. E por que muitas vezes uma lavoura ela é prejudicada? Muitas vezes um plantio é prejudicado, aleluia, por causa do espírito mundano que está na vida de alguns, como Caim, que veio para competir com o seu irmão, além de não se entregar totalmente. Uma coisa nós temos que entender, que Deus, aleluia, Ele quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso serviço, mas antes do nosso trabalho e do nosso serviço, Ele quer a nossa entrega, Ele quer o nosso coração. Louvado seja o Senhor, para que aquele trabalho que nós realizarmos no Senhor, haverá uma recompensa. Se os irmãos lerem um pouco mais esse texto, vai ver que essas obras que nós fizemos, elas vão passar por um juízo no trono de Cristo, e as obras que foram feitas em Cristo, elas vão resistir o fogo e vão ser, aleluia, reconhecidas e recompensadas pelo Senhor. Mas aquelas obras que foram feitas em outro fundamento, aleluia, elas vão ser queimadas. A pessoa vai ser salva, mas ela vai ter alguns prejuízos em questão de reconhecimento e recompensa naquele dia. Louvado seja o Senhor. E aqui Paulo,
ele está lidando com o povo de Coríntios, aleluia, que estava difícil de crescer, né? Foi plantado, estavam regando, mas não tinha aquela liberdade no coração dos coríntios para Deus dar o crescimento. Veja que Paulo estava fazendo a parte dele, estava plantando, Apolo estava regando, mas alguns se apegaram nisso. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e começou as dissensões, a desavença, e prejudicou o crescimento que Deus queria dar naquela obra. Aleluia! E ali foi um grande sinal que aqueles crentes, né, aceitaram ali a palavra, mas não tiveram crescimento, não amadureceram, né? Aleluia! Se manteram como criança, né? Paulo teve que ter um cuidado até com o alimento que dava para eles, para que não viesse matar aquelas crianças, porque eles não estavam preparados ainda para receber um alimento mais sólido, um alimento mais firme. Mas o que Deus quer na nossa vida? Crescimento, né? Deus quer que nós crescemos, demos liberdade, aleluia, para o seu Espírito Santo, aleluia, para que não ficamos sempre agindo como criança, né? Quando eu era menino, agia como menino, mas agora eu sou adulto, né? E ajo como adulto. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então que Deus possa colocar no nosso coração aquele sentimento de unidade, aquele sentimento de abraçar a causa como um só homem, né? E saber que se Deus der o crescimento pela mão do Anderson, amém. Se Deus der o crescimento pela mão do Eliel, glórias a Deus. Se for pela mão do Felipe, glórias a Deus também. Não importa pela mão de quem que vai vir o crescimento. O importante para nós é que a obra cresça, né? O importante para nós é que Deus age em nosso meio. A minha oração sempre foi essa: Senhor, aleluia, mesmo que não seja pela minha vida, Senhor, mas aleluia, eu quero ver o Senhor agindo na igreja. Eu quero ver o Senhor operando no meio do povo, usando pelos dons espirituais. Mas se for da tua vontade, eis-me aqui, aleluia, usa a mim também. Louvado seja o Senhor. Então é importante, né, na plantação, no cultivo, nós temos essa mente aberta, aleluia, para não, de repente, um vai plantando e o outro vai arrancando, né? Um vai plantando e o outro vai arrancando. Não, o Senhor quer que um plante e o outro regue. Louvado seja o Senhor. Cultive. Mas eu não vou cuidar dessa alma porque não fui eu que ganhei. Não importa se não foi você que ganhou. Se foi o teu irmão que trouxe aquela alma para Jesus e não pôde ficar do lado dele por algum motivo, aleluia, Deus colocou você para regar aquela alma, para cuidar daquela alma, dar continuidade. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então, na obra de Deus, né, aleluia, não pode ter o espírito mundano, o espírito de divisão. Achar, não, eu sou do irmão Carlos, eu sou do pastor Jefferson, outros, não, eu sou da sede, eu sou do pastor Aldo. Não, isso é um espírito mundano, ali que por falta de vigilância, muitas vezes acha lugar dentro da igreja e acaba atrapalhando o crescimento que Deus quer dar naquilo que já está plantado. Então quero deixar esta palavra no meu coração, no nosso coração, nesta manhã, né? Estamos aí junto com a juventude para abraçar essa causa, né? Para ver Deus operando coisas grandes em nosso meio, né? É importante que nós apoiamos a obra do Senhor, né? Para que depois não venhamos reclamar: o nosso jovem não quer congregar no lanche porque tem pouco jovem, nosso jovem quer congregar no outro ministério porque tem bastante jovem. Mas cadê os obreiros? Cadê a igreja para abraçar a causa? Cadê os pais que têm filho, né? Que sabem que os seus filhos vão crescer, vão se tornar adolescentes, vão se tornar jovens? Aonde estão, aleluia, esses trabalhadores? Será que atirar o compromisso na mão de outro trabalhador só? O filho é meu, mas tu que crie, né? Louvado seja o Senhor. E nós sabemos que é importante para que Deus dê o crescimento, nós estarmos unidos, né? Tanto pastores, obreiros,
né, filhos, ali estarem todos juntos nessa obra e nós vamos ter uma boa colheita na presença do Senhor. Que Deus abençoe a liderança, a juventude, né, aleluia, e o Senhor seja glorificado nessa obra em nome de Jesus.